Aleluia. Podemos assentar, louvando e glorificando e aplaudindo ao nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem falado muitas coisas conosco já nesse culto, amados, e eu creio que o Senhor continuará falando. O pastor André abriu o culto com a leitura de Romanos, e ele leu ali que essa justiça de Deus, ela é do princípio e fim pela fé, né? E nós vemos, amados, que a fé, recebemos a palavra de Deus como ela é, de Deus. Então, quando Deus fala conosco, nós recebemos pela fé aquela palavra como sendo de Deus para as nossas vidas, e nós não questionamos. E foi assim desde o Éden já, quando Deus deu a Adão e Eva uma palavra: não comam dessa árvore. Se eles tivessem crido realmente e recebido pela fé aquela palavra, eles não teriam pecado. Mas eles ouviram outra palavra. E eles, no coração deles, argumentaram e acharam que seria mais interessante comerem daquela árvore do fruto. Há uma necessidade de nós recebemos a palavra de Deus como ela é, e é isso que o Senhor quer nos dar. Fé, queridos. Abra lá comigo em Lucas, capítulo 16, versículos 19 em diante. Eu não vou falar só sobre esse texto que nós vamos ler aqui, eu tenho mais 2 outros textos, mas esse como sendo já o primeiro ponto da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer à igreja hoje. Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho, e vivia no luxo de todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham e lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e Senhor, que Tu venhas trazer ao nosso coração direção, Pai, entendimento, com a nossa mente, com o nosso coração também, Pai, para que possamos aplicar a Tua palavra às nossas vidas, Pai, e recebemos ela como uma direção do Teu Espírito para nós, Senhor, a fim de que possamos ser obedientes à Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos pela liberdade que temos, Pai, de ler a Tua palavra, de meditarmos nela como igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, hoje eu quero falar sobre 3 perguntas, que são perguntas muito importantes. E a primeira delas é: qual é a maior preocupação daqueles que foram para o Hades, né? Como diz aqui a Nova Versão Internacional, algumas outras traduções colocam a palavra inferno, né? Qual é essa maior preocupação? Eu não quero me ater tanto em relação ao inferno, porque todos nós sabemos, amados, que há 2 lugares destinados para o cristão.
Para o cristão, desculpa, não. Para o homem. Né? Vamos corrigir aqui. Para o homem. Ao ser humano. O primeiro deles, né, aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que creram no Evangelho, aqueles que receberam pela fé a palavra de Deus e viveram nela, essas pessoas receberão a dádiva, receberão o céu como recompensa, a presença de Deus. E aqueles que não receberam a Cristo, aqueles que rejeitaram a salvação, a única salvação de Deus, aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo em suas vidas, eles não receberão a salvação, eles já estarão condenados. A palavra de Deus fala isso em João 3, capítulo 17, que Jesus Cristo veio ao mundo não para condenar ao mundo, mas para salvá-lo. Então, ou seja, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que oferece salvação, porque o mundo jaz no maligno, o mundo já está na condenação a caminho do inferno. E Jesus Cristo ele está ensinando algumas coisas nessa parábola sobre o inferno que são aterrorizantes de uma certa forma. Uma delas é que aqueles que vão para lá não voltam, não saem de lá. Outra, que aqueles que estão lá têm consciência do lugar que estão. Como aqui o rico falava isso, né? Olha só, eu estou vendo Lázaro lá, Abraão, fale para ele, para que ele molhe as mãos ali e pelo menos uma gotinha caia na minha boca, para que eu possa, de uma certa forma, aliviar isso que eu estou sentindo aqui. Outra coisa mostra, amados, que uma outra preocupação que nós temos em relação a esse texto, não é só o fato de que o rico não poderia sair mais daquele lugar, havia essa consciência dele, mas havia uma outra preocupação muito grande no coração desse rico, pelo texto que Jesus conta aqui, nessa história, nessa parábola que Jesus conta, é que ele estava se preocupando com aqueles que ainda não foram salvos, ou daqueles que estavam fora, vivos, mas que iriam para lá se eles não crescem na mensagem dos profetas, na mensagem do Senhor. Olha, amados, então nós vemos que há uma preocupação tão grande naqueles que estão no inferno, por aqueles que ainda não se salvaram, por aqueles que ainda não creram, ou por aqueles que vivem uma vida como se o inferno não existisse. Ele fala assim: já que eu não posso sair daqui, deixe então, ele fala isso lá no versículo 27, então eu suplico, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que ele os avise. Olha só, ele suplica para que, já que eu não posso sair daqui, então manda Lázaro que está ali com Abraão, manda para que ele volte. E essa é uma preocupação, amados, que nós vemos aqui nesse texto. Há uma preocupação pelas almas que estão vivas, estão aqui. Por que havia tanto interesse na salvação desses irmãos dele? Por que ele não teve esse interesse quando ele estava na terra? É óbvio, né, que ele estava convencido de que agora o julgamento do inferno era um julgamento real, né? É óbvio que ele está convencido que aquelas pessoas também estariam enfrentando isso, ou passando por isso, se não fosse feito alguma coisa para salvá-los. Mas ele estava experimentando na sua própria pele essa angústia, esse terror, essa ausência de Deus e de todos. Ele não estava preocupado com aqueles que estavam com ele, mas com aqueles que poderiam ir para lá. Mas enquanto ele estava na terra, ele não se preocupou com isso. A fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Aimee, uma das coisas que ela orava para cada obreiro, né, pastor? Era que cada obreiro, cada missionário, cada pastor tivesse uma visão do inferno, para que ele pudesse com mais urgência pregar o Evangelho para a salvação do perdido. Por que isso, amados?
Porque o inferno ele é real. A Bíblia fala, o Jesus ele falava mais do inferno do que sobre o próprio Deus. E isso mostra, amados, nessa primeira pergunta que eu quero deixar, qual é a preocupação do inferno? Nós vemos aqui que dentro do inferno há uma preocupação de que almas sejam salvas, para que almas não vão para lá. Não entrem naquele lugar. Há uma preocupação, amados, e essa preocupação precisa ser uma preocupação também nossa. E por que muitas vezes parece que dentro, não estou falando de nós em geral, mas eu falo da igreja em si, parece que houve uma mudança, houve uma mudança na nossa cultura, que estamos mais preocupados com o tempo presente do que com a eternidade, com o que há de vir. E isso para as nossas próprias vidas, porque às vezes pensamos assim, não sei, eu estou conjecturando aqui, mas talvez podemos pensar assim, eu já estou garantido, a minha eternidade já está garantida, já estou com Jesus, está tudo certo. Não preciso me preocupar mais. Mas e os meus irmãos, e aqueles que não conhecem a Jesus, e aqueles que não receberam o Evangelho de Cristo ainda, e aqueles que precisam ouvir? Deus está interessado em nós hoje, Deus está interessado em nossas vidas, mas Ele está interessado em salvar pessoas. Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Lucas 19, no versículo 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Essa é a missão de Cristo Jesus, essa é a missão da igreja. Deus está interessado em nós, sim, mas a Bíblia fala sobre essa realidade. Uma realidade de uma vida eterna sem Cristo, uma realidade de uma consciência eterna sem Cristo, e uma realidade de que lá no Hades, como diz na palavra de Deus, lá no inferno haverá uma preocupação sobre aqueles que não receberam a palavra de Deus, a Cristo Jesus como Salvador. O rico se preocupou. No versículo 30 ele insiste na colocação dele. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. Parece que dentro do nosso coração a gente tem essa necessidade do sobrenatural, Às vezes as pessoas falam assim, se Deus aparecer na minha frente, eu me converto, Se Deus aparecer para mim, eu vou. E às vezes os cristãos esperam isso também. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E nós ficamos às vezes tão amarrados, tão presos. Parece que esperamos que Deus apareça na nossa frente e dite ali o ponto 1, 2 e 3, tudo o que Ele deseja para nós. Amados, a vontade de Deus, tem tanta coisa aqui dentro já que para a gente dar conta é tão difícil. Nós conhecemos a vontade de Deus pela palavra revelada dEle, amém? Nós conhecemos a vontade de Deus através de uma vida de oração, de busca no Espírito Santo, porque é assim que Deus se comunica conosco. E esse conhecimento de Deus é um conhecimento que deve levar-nos a compartilharmos o Evangelho. Independente se Cristo aparecer na nossa frente ou não, Ele deu uma ordem, Ele deu uma comissão a nós. Ele deixou sua palavra. Há uma preocupação lá dentro do inferno sobre aqueles que estão vivendo aqui sem Cristo, sem Deus, sem crer. Há uma preocupação e nós precisamos entender isso, amados, porque nós como igreja sabemos que há essa realidade de dois destinos para a humanidade. E Deus quer, e Deus veio para nos salvar para o caminho onde nós estávamos indo. Ele deu um basta. Ele abriu o caminho para que nós cheguemos a Deus. Amém? Vá lá agora para Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Há 3 parábolas nesse capítulo. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Todos eles ensinam sobre o amor infinito de Deus por todos os pecadores.
A Bíblia nos ensina, através dessas parábolas, que Deus está disposto a salvar qualquer pecador, até aquele filho que deseja que o pai esteja morto, para receber a sua herança e gastá-la de qualquer jeito. Não importa quem seja, onde você se encontre, Deus, Ele quer te buscar, Ele quer te salvar. E nós vemos no versículo 7, que diz assim, quando Jesus ele conta a parábola da ovelha perdida, que o pastor ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela perdida. No versículo 7 ele diz assim: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Amém? No versículo 10, na parábola da moeda perdida, nós vemos: eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. No versículo, no final da parábola do filho perdido, nós vemos que há uma alegria na casa, porque o pai ele faz uma festa para aquele filho que estava perdido, e voltou e retornou para a sua casa. Nessas 3 parábolas nós vemos uma grande alegria, porque houve salvação. Olha que maravilhoso isso, amados. Então, como eu falei na primeira pergunta é: qual é a maior preocupação no inferno? A preocupação é que almas sejam salvas. Qual que é a maior alegria do céu? É quando um pecador se arrepende. Quando uma alma é salva, é ganha para o céu, para o reino de Deus. Amados, nós cremos como igreja em cura divina, mas a Bíblia não diz que há alegria no céu quando um doente é curado. A Bíblia não diz que há alegria no céu quando uma pessoa que possuía demônios e foi expulso e foi liberto daquilo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há alegria quando um pecador se arrepende, quando uma alma é ganha, quando uma pessoa se rende ao Senhor Jesus. Amém? Às vezes nós que estamos pregando, ficamos alegres quando nós pregamos uma palavra, quando a gente consegue falar tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração, mas a Bíblia diz que não há alegria no céu, porque um pregador trouxe uma boa palavra. Há alegria no céu quando uma alma é ganha, quando um pecador se arrepende, quando alguém se volta para o Senhor. 2 perguntas, uma mesma resposta. A maior preocupação é que almas sejam salvas. A maior alegria no céu é que almas sejam salvas, quando uma alma é salva. Isso não fala ao teu coração, amados? Porque muitas vezes nós podemos não ter experiência, ou fé para orar por um enfermo para que ele seja curado. Nós não temos talvez fé para orarmos por uma pessoa que está endemoniada, para que ela seja liberta. Mas se você é cristão, você pode compartilhar a palavra de Deus e o amor de Deus com alguém, e essa pessoa ser salva, ser ganha para o Senhor. Você pode fazer algo que agrada a Deus, e ainda algo que faz os céus festejarem, os anjos festejarem. Olha que tremendo isso, amados, que nós temos aquela visão dos anjos de Isaías, que estão ali tampando os rostos, e tampando as pernas e voando ali. Nós temos essa visão de anjos, e Jesus ele dá uma outra visão aqui. Ele dá uma visão de anjos se alegrando na presença de Deus, anjos festejando na presença de Deus com alegria. Por quê? Porque um pecador se arrepende. Qual que é a maior alegria do céu? Quando um pecador se arrepende, quando uma alma é ganha. Amém? E se quisermos que o céu se regozije, amados, nós precisamos fazer o quê? Ganhar almas. Esse é o chamado de Deus. E essa é a maior responsabilidade aqui na terra. Ganharmos almas. Vamos ver, abra comigo Marcos capítulo 5, versículo 18. Minha mensagem hoje é rápida, irmãos. Eu já quero terminar. Qual é a maior responsabilidade na terra? Ganharmos almas. Ganharmos almas. A partir do versículo 1,
de Marcos 5, eu não vou ler do versículo 1, vou ler o versículo 18 e 20, mas Jesus, ele vai em direção a uma pessoa lá da cidade de Gadária, né, um gadareno, algumas traduções colocam gerazenos, né, e havia um homem que andava, tinha um espírito imundo, andava nos sepulcros, né, e ninguém conseguia conter ele, ele era acorrentado, pés e mãos, ele arrebentava essas correntes, então ele era aquela pessoa que ficava ali no cemitério mesmo, naquele lugar, e ninguém chegava perto, e pronto. Se preocupavam com ele se ele saísse daquele lugar ali. E Jesus foi até ele e ele foi liberto. Jesus libertou esse homem desse problema, desse espírito imundo que ele tinha em sua vida. Aí depois no versículo 17, no versículo 18, no desfecho dessa história, Jesus diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Versículo 19 diz: Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E no versículo 20 diz assim: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Aleluia. Amém, queridos? Então há uma responsabilidade na terra, e qual é a maior responsabilidade na terra? É nós testemunharmos do amor de Deus, a fim de que outras pessoas creiam e se arrependam, e confessem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele queria, né, quando eu me converti, eu lembro disso, que eu gostava de vir para a igreja, e é assim, eu creio que com uma grande maioria de nós, quando nós recebemos a Cristo, nos convertemos, nós gostamos deste lugar, mais do que qualquer outro lugar que nós frequentávamos. Muito mais ainda, porque nós deixamos, estou falando de mim aqui, né? Eu deixei de participar de lugares que eu gostava, por amor a Cristo e para estar com o povo de Deus aqui. Esse era o meu desejo. E quando não tinha culto aqui, a gente buscava culto em outro lugar. Ou uma noite de oração, uma vigília, algum outro lugar, nós buscávamos um lugar para estarmos na presença de Deus com o povo de Deus. Era só comigo isso? Gente, eu atravessava a cidade, eu não vou falar o bairro aqui, mas eu ia longe. Eu estacionava o carro e subia o morro, ainda que não tinha nem rua, para ir orar em casa de oração com os jovens, os amigos da igreja aqui. Em dia que não tinha culto, fazia isso. E eu creio que muitos de nós, isso não era normal só para mim, não. Muitos de vocês, muitos de nós, quando nós recebemos a Cristo, aquele amor, aquela paixão é tão grande, a gente não quer largar daquilo, a gente quer manter aquilo. E era isso que esse gadareno aqui, ele estava passando. Poxa, ele foi liberto, o homem que libertou ele estava ali, e o homem que libertou ele estava indo embora, e falou assim: Senhor, eu quero ir contigo, não me deixa aqui, eu quero ir contigo, meu Deus, isso que eu estou experimentando agora, é totalmente diferente do que eu vivi até hoje, eu não quero voltar para aquela vida. E Jesus fala: não, tu não precisa voltar para aquela vida, mas você precisa voltar para a sua casa, para a sua família, e anunciar o quanto o Senhor fez por você. Olha a responsabilidade que Deus coloca sobre você hoje, sobre nós, não só hoje, né? Se você já leu esse texto, você já sabe dessa responsabilidade há algum tempo. Mas nós precisamos vestir essa responsabilidade, tomar para nós, porque é isso que Deus quer para nós. Deus não manda a gente ir para a igreja, Jesus não mandou ele entrar no barco, não, pode vir, entra no barco, vem comigo aqui e vamos ser felizes. Não. Há uma responsabilidade para esse homem. Anuncie aquilo que o Senhor fez por você. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que compartilhar o Evangelho é uma coisa que é tão difícil. Ah, mas se fizerem perguntas difíceis, eu não conheço tanto a Bíblia, e eu não sei responder muitas coisas, eu não conheço a Bíblia ainda, tal. E às vezes nós pensamos que compartilhar o Evangelho é algo que a gente precisa fazer 3 anos de TQ, para poder ter capacidade de ir de falar com um estranho, ou falar com alguém. Mas Jesus aqui não fala sobre nós irmos falar com estranhos, amados.
Jesus fala para esse gadareno aqui, fala assim, vai para a sua casa, para a sua família. Por quê? Porque a casa dele, a família dele sabia quem ele era, conhecia a sua história, conhecia a sua vida, e poderiam ver a mudança e a transformação. E essa é a responsabilidade que Deus tem colocado sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Você acredita nisso? Então, por onde você deve começar? Jesus fala, vai para a sua casa, vai para a sua família. Ali eles vão ver quem você era e quem você é hoje. E ali você vai poder falar que aquilo que você está vivendo, você atribui ao Senhor Jesus. E aquilo que o Senhor Jesus fez por você, Ele também pode fazer na vida daquela pessoa que está na sua frente. Porque o testemunho não é só o testemunho que você conta, mas é o testemunho que a pessoa percebe de você. O que você vai testemunhar é quem fez aquilo na sua vida. E é tão difícil muitas vezes nós testemunharmos de Cristo e pregarmos o Evangelho aos nossos, porque eles conhecem o nosso passado. Eles conhecem os nossos males. Eles sabem quem nós somos. Eles sabem que talvez no passado a gente tentou enganar eles já alguma vez. Será que a gente não está tentando enganar de novo? Sei, né? Eu estou dando um exemplo aqui. Eles sabem dos teus caminhos, mas fale daquilo que Jesus fez. Porque não há como negar a transformação de Cristo na sua vida. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Nós precisamos ganhar aqueles que nos conhecem primeiro. E depois o Senhor vai te dando outros. Se nós pensarmos, amados, eu estava refletindo sobre isso, quando estava preparando a mensagem, se nós anotarmos o nome de todas as pessoas que nós conhecemos, seja da nossa família, seja de colegas de trabalho, seja nossos amigos, né? Nós estaríamos ocupados por muito tempo para falar com cada um deles. Para irmos até cada um deles. Mas é isso que Deus pede para que nós façamos. Vá para a sua casa. Vá para a sua família. Testemunhe o quanto o Senhor fez por você e da misericórdia que Ele teve com você. Se você recebe uma cura, meu irmão, do Senhor, você pode voltar para aqueles que sabiam que você era doente realmente. E você vai atribuir a Jesus. Se você foi liberto de algo, de um vício, de algum problema, você pode testemunhar, porque aqueles que estão ao seu lado sabem quem você era. Sabem o que você passava. E sabem da vitória e da transformação que Deus te deu. Olha a história que você pode contar. Olha a mensagem que você tem carregando. Você é uma prova viva do amor de Deus. Amém, igreja? Você pode testemunhar disso? Nós somos uma prova viva do amor de Deus, porque Ele chegou até nós, Ele chegou até você, e Ele te salvou, e Ele te redimiu, e Ele te colocou aqui neste lugar. Mas esse lugar é muito bom, é muito confortável, é gostoso estar domingo aqui, é gostoso estar junto com os irmãos, é gostoso quando nós temos um louvor abençoado, é gostoso, irmãos, às vezes eu estou ali, eu paro de cantar só para escutar as vozes ao meu redor, é gostoso ouvir vocês cantando, é bom demais estarmos juntos, amados, mas não é para isso só que o Senhor nos salvou. Não, há uma responsabilidade nossa de irmos e levarmos o Evangelho para que vidas sejam ganhas e salvas, e os céus se alegrem, e o inferno se esvazie, em nome de Jesus. E essa mensagem está nas suas mãos, essa responsabilidade está sobre você. Aleluia, é sua responsabilidade. Às vezes deixamos assim, eu vou chamar um pastor para ir lá, eu vou chamar um missionário, eu vou chamar um obreiro. Irmãos, você pode até nos chamar, e amados, e às vezes nós podemos ir até com vontade, e com rapidez. Mas se Deus mostrou para ti, leve essa mensagem. Não espere, um pastor está disponível. Talvez ele esteja disponível só depois, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou na semana seguinte. Não espere por alguém, vá você, leve a mensagem que pode salvar o pecador e pode trazer ele ao Senhor. Aleluia, seja um semeador da palavra de Deus.
Amados, vocês vão ouvir bastante sobre casa de paz, porque é isso que nós queremos semear o Evangelho e levar o Evangelho a casas, a famílias que precisam de Cristo. Olhe para você, nós somos uma igreja, amados, que conhecemos a Cristo há tempo já, que andamos com o Senhor já, que já experimentamos coisas lindas, maravilhosas com o Senhor. Precisamos levar essa mensagem além. Semeie. Você não precisa de instituto teológico para semear a palavra de Deus. Você não precisa de faculdade teológica para semear a palavra de Deus. Você precisa ter sido transformado pelo Senhor Jesus para ser uma testemunha. Porque uma testemunha fala daquilo que viu. Uma testemunha fala daquilo que experimentou. Uma testemunha fala daquilo que viveu. E é isso que Deus nos chama, em nome de Jesus. Vá para a sua casa, vá para a sua família. 3 perguntas que eu trouxe aqui, amados, que eu compartilhei com vocês. A maior preocupação do inferno nós vemos ali, que é que almas não vão para lá. A maior alegria no céu é que as almas sejam ganhas. E a maior responsabilidade na terra é para que nós, como igreja, ganhemos almas para Jesus. Jesus disse isso aos seus discípulos: vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Nós vemos nos apóstolos isso, nós vemos na vida dos pais da igreja, essa responsabilidade do Evangelho ser anunciado. E nós vemos hoje, essas ondas missionárias que teve ao longo dos séculos, amados, e nós vemos hoje que isso não para. Milhares e milhares de pessoas estão vindo a Cristo todos os dias. Talvez não vemos isso nessa realidade nossa de Joinville, amados, até porque Joinville, é um contexto, uma secularização dentro da nossa sociedade muito grande. Mas, amados, ao redor desse globo, milhares e milhares de almas estão entregando as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos disso, amados. Eu postei algo no meu stories, que o próprio reverendo Hernandes Dias Lopes, ele colocou na sua conta no Instagram. Ele falava assim: uma igreja que não evangeliza é uma igreja que precisa ser evangelizada. E aquilo me chocou, amados. Não porque eu penso isso de vocês, não é isso, mas eu não quero ser evangelizado de novo. Foi isso que Deus colocou no meu coração: Senhor, não me deixa ser uma pessoa que necessita ser evangelizada de novo. Não quero. Eu quero ser um evangelizador, eu quero levar o teu evangelho à frente, amados. E o Senhor tem colocado esse peso no meu coração. Hoje de manhã, acordei cedo, estava meditando na palavra de Deus, e o Senhor colocava realmente isso, amados, que o maior ato de amor que eu e você podemos ter, é realmente o ato de pregarmos o evangelho de Deus e compartilharmos do evangelho de Deus. Esse é o maior ato de amor que eu posso ter para qualquer pessoa, porque aquela pessoa recebendo o Evangelho de Cristo, eu estou tirando ela de uma morte eterna, amados, de uma realidade eterna sem Deus. E nós não queremos que ninguém vá ao inferno, amados. Nós não queremos que ninguém se perca. E esse é o ministério que Deus deu para você, de pregar o Evangelho. Quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quer saber o que Deus espera de você? Se você está perguntando para o Senhor: Senhor, revela-me a tua vontade. A vontade de Deus para você é que você seja um ganhador de almas. Dedique-se a isso, amados. E se você quer ser um ganhador de almas, amados, eu quero que você se coloque de pé e você venha aqui na frente. Nós queremos orar como igreja.